venho a essa tribuna para falar sobre o nosso querido estado do Tocantins, das suas potencialidades, dos seus incentivos e das oportunidades que o nosso estado oferece a todos empresários brasileiros e a todo o povo brasileiro, a todo o povo do nosso país. Pois bem, senhor presidente, assumo mais uma vez esta tribuna para falar sobre o meu querido estado do Tocantins, um estado jovem, pleno de oportunidade e com vasto potencial de crescimento. Tocantins tem o quarto melhor PIB da região norte do país e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Com relação à taxa de crescimento anual, o estado ocupa o primeiro lugar do ranking, registrando 14,2 em 2010. No que diz respeito ao crescimento acumulado nos últimos 8 anos, o estado também se destaca no cenário nacional. Tocantins cresceu o dobro da média nacional, realidade já apresentada no último balanço divulgado pelo IBGE em 2009. A produção da bioenergia, por exemplo, é uma das principais vocações do estado. Tocantins conta com 2 usinas de biodiesel em funcionamento e mais 3 em instalação, melhor dizendo, cuja matéria-prima é fornecida por milhares de propriedades produtoras de soja e outras plantações similares. Senhor presidente, nosso estado tem 14 milhões de hectares disponível para o cultivo. Desse total, pelo menos 5 milhões de hectares correspondem a pastagem degradadas, prontas para serem redestinadas à produção. Isto sem a necessidade de derrubar uma única árvore sequer, e sem a desvantagem de desvirtuar as terras que hoje produzem alimento. A projeção do governo do estado é que nos próximos 10 anos, 24 usinas de etanol e 20 usinas de biodiesel sejam instaladas numa área de quase 1 milhão de hectares. Sem contar outros investimentos associados à atividade que certamente serão realizadas neste período. É claro que a produção de matéria-prima para os biocombustíveis é apenas uma parcela do total da produção agrícola do estado. O setor agrícola é o carro-forte da economia tocantinense e corresponde a mais de 80% da riqueza do nosso estado. E não poderia ser diferente, dadas as características naturais do estado, que são essenciais para a agricultura e a pecuária. Metade do nosso território é composto por terras férteis. A água é farta, pois o Tocantins é banhado pela maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, formada pelos rios Tocantins e Araguaia, que cortam o estado de norte a sul. Essa situação geográfica dá ao estado a condição de construir o maior modal logístico de transporte do país, ao abrigar o também maior eixo ferroviário brasileiro. Os terrenos de plantio são planos, na sua absoluta maioria. As estações climáticas são bem definidas e a quantidade de horas de luz solar é abundante e superior à média nacional. Portanto, presidente, lá nós temos terra férteis, temos água e muito sol. Além do imenso potencial para o plantio de matérias-primas para os biocombustíveis, Tocantins já é uma referência para o agronegócio brasileiro. Somos os maiores produtores de grãos da região norte do país, com destaque para a soja. A soja e a carne bovina lideram o ranking de exportação do Tocantins.
De janeiro a outubro do ano passado, a exportação do Tocantins apresentou alta de mais de 24,66%, subindo de 447 milhões de dólares para mais de 594 milhões de dólares. Só nos primeiros 9 meses de 2012, o Estado ultrapassou todo o montante de exportação de 2011, que foi aproximadamente de 488 milhões de reais. A produção de minerais é outro ponto forte do Estado do Tocantins que quero destacar. Temos uma forte indústria de matérias-primas voltadas para a construção civil, o que se harmoniza com o crescimento que o Estado vem experimentando desde sua criação. A produção de argila e areia, rochas britadas e cascalho, além de calcários que são aplicados na fabricação de cimento e na correção de solo, já é uma realidade. A esmeralda, a granada e o quartzo são algumas das gemas que produzimos no Estado. Contudo, o que mais chama a atenção no momento em relação à produção de minérios é o imenso potencial a ser explorado nos próximos anos. A produção de rochas fosfáticas e de zirconita secundária está sendo implantada, assim como lavras de ouro e manganês. A produção de minério e de ferro está sendo viabilizada no município de Lagoa da Confusão. Com certeza, o Tocantins ainda produzirá muito mais nesta área. Firmo minha convicção, pois o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, está avaliando as promissoras reservas de fosfato, minério de ferro, níquel, cobre e rochas ornamentais. No que se refere à atividade turística, o Tocantins tem clara vocação para o turismo verde. Localiza-se no território do Estado, por exemplo, a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no Rio Araguaia. Tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados e é um dos principais santuários ecológicos do nosso país. O Rio Araguaia, por sua vez, é referência nacional quando o assunto é pesca esportiva. As praias que se formam tanto no Rio Araguaia quanto no Rio Tocantins durante o período das secas atraem milhares de turistas anualmente. Os parques estaduais do Cantão e do Jalapão, além de sua relevância ecológica e turística, também são verdadeiros polos econômicos e geram empregos e renda para os habitantes das cidades que os circundam. Estão à espera dos turistas centenas de cachoeiras no entorno da nossa capital, Palmas. Uma ocorrência geográfica relativamente rara e de grande beleza. O Tocantins teve a graça de herdar do antigo norte goiano localidades de inegável importância histórica. Os principais exemplos são a cidade de Porto Nacional, Monte do Carmo e Natividade. Em particular, destaco a cidade de Natividade, carinhosamente considerada pelos tocantinenses como a capital cultural do Estado. A cidade ganha tal título por manter ruas e casas construídas no século XVIII e XIX, com as mesmas características do ciclo do ouro daquela época. É em Natividade, aliás, que ocorre a tradicional Romaria do Senhor do Bonfim, a festa popular mais importante do nosso Estado. A infraestrutura do Tocantins, no que diz respeito ao transporte, está estruturada sob 2 eixos importantes, a ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins. Praticamente concluídos, esses eixos já transformaram o Estado em um grande corredor logístico, que passa a ligar o norte ao centro do país e, o que é mais importante, por intermédio de meios de transportes baratos, minimamente não poluentes.
A Ferrovia Norte-Sul já opera com bastante eficiência e permite, por exemplo, o escoamento e a exportação de minério de ferro por intermédio do Parque Multimodal de Guaraí. Mas não, presidente, mas não nos situamos somente no eixo do desenvolvimento norte-sul, no sentido oeste-leste Tocantins. Mais uma vez, por sua posição geográfica, é engrenagem estratégica para o crescimento brasileiro. No extremo sul, a ferrovia de integração oeste-leste está em construção e ligará Figueirópolis, no Tocantins, à cidade de Ilhéus, Caetité e Barreiras, no estado da Bahia. A ligação, senhores senadores e senhoras senadoras, forma um corredor de transporte e tornará ótima a operação do porto de Ponta da Tulha e ainda abrirá nova alternativa de logística para portos no norte do país que já recebem cargas via ferrovia norte-sul e estrada de ferro. No outro extremo do estado, na região do Bico do Papagaio, mais um projeto importante está em execução. A região se destaca pelo inquestionável potencial que detém para receber e escoar a produção industrial da Zona Franca de Manaus para as regiões sul e sudeste, bem como ser um centro de distribuição de alimentos para a região amazônica e também para o exterior. Tamanha potencialidade fez projetar obras estratégicas que permitirão a integração do Porto de Praia Norte às rotas de 3 dos principais portos do país, o de Manaus, o de Belém e Taqui. O Porto de Praia Norte, verdadeira rota alternativa de saída do corredor Centro-Norte, recebe investimentos públicos e privados próximo de R$500 bilhão, que geram cerca de 1.000 empregos diretos para os moradores daquela região, ou seja, do Bico do Papagaio. Na região mais central do Tocantins, a plataforma multimodal de Porto Nacional Palmas, o centro nervoso da Ferrovia Norte-Sul, é parte do complexo logístico que, atualmente, forma o maior modal de transporte do país, como já havia afirmado. Tocantins oferece um dos melhores leques de incentivos fiscais ao país. São tantos. Eu gostaria aqui de assinalar só algum deles. O Proindústria, o Prosperar, que é do comércio, atacadista, produção de carne, produção de frutas e pescados, indústria automobilística, complexo agroindustrial, o e-comércio, comércio atacadista de produtos farmacêuticos, indústria da confecção, a lógica, modalidades que disponibilizam entre si outros benefícios, reduções tributárias e facilidades para instalação e manutenção de empreendimentos. Esse tipo de apoio geralmente é voltado para pequenas, médias e grandes empresas, uma vez que uma microempresa pode optar pelos incentivos, desde que esteja enquadrada no Simples Nacional. A ideia é conquistar novos empreendimentos, que venham a se, novos empreendimentos e novos empresários, que venham a se instalar no Estado, gerando empregos, impulsionando a arrecadação de impostos, de modo que contribuíam para o desenvolvimento econômico do Tocantins. Porém, mesmo incentivando constantemente empreendimentos maiores, o governo do Estado entende que são os empresários de micro e pequenas empresas os grandes responsáveis pela geração de empregos no Tocantins. E por isso que também há projetos voltados exclusivamente para esse público. E é sabido, presidente, nós temos falado sempre aqui, que realmente é o empresário a força motriz desse país. É ele que gera emprego e que distribui renda, e que o nosso estado do Tocantins tanto necessita. E sabemos que quem dá emprego nesse país
é o pequeno e o médio empresário. E eu percebo, através do SEBRAE, uma empresa que foi criada com a finalidade exclusiva de dar suporte a pequenas e médias empresas, que hoje tem algo em torno de 2,5 bilhões aplicado em banco. Esse SEBRAE podia pegar esse dinheiro hoje aplicado e investir nessas pequenas e médias empresas, que com certeza o país iria melhorar o seu crescimento. Nós teríamos, senador Ciro Miranda, mais emprego, mais crescimento, mão de obra qualificada e, com certeza, principalmente o nosso Estado, cresceria muito mais. Pois bem, entre as ações mais recentes está a implantação do FEMEP, Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Em maio deste ano, a partir da criação do fórum, muito tem sido feito para beneficiar as MPEs. Entre as ações está o estudo para a implantação do projeto Integrar, que deve fazer valer a Lei Rede Sim do Estado. O objetivo é reunir todos os processos para a abertura, a alteração e encerramento de empresas em um só lugar, diminuindo a burocracia e o tempo gasto com esse tipo de procedimento. A expectativa é de que, a partir do momento em que a Rede Sim estiver ou que ela esteja plenamente funcionando, os empreendedores possam diminuir o tempo de espera para abrir uma empresa, que é de em torno de 60 dias, que é um absurdo, para, no máximo, 7 dias. Para 2013, o governo do Estado prepara um leque de vantagens para a atração de novas empresas e a valorização das que já instaladas no Estado. O Parque Tecnológico construído prevê a implantação do primeiro Parque Tecnológico do Estado, onde pesquisas poderão ser desenvolvidas e novas empresas incentivadas. Novo Distrito Industrial, em Palmas, entregue com toda a infraestrutura pronta. O projeto deve custar cerca de 7 milhões de reais, advindos do Fundo de Desenvolvimento Econômico. O Distrito Industrial da cidade de Paraíso, localizado a cerca de 60 quilômetros de Palmas, também entregue com todas as obras de infraestrutura. Em andamento a construção de um porto na cidade de Praia Norte, extremo norte do estado. O investimento é de um grupo alemão que apostou na implantação de um porto às margens do rio Tocantins. O Ecoposto Praia Norte vai diminuir o tempo do traslado de produtos da região norte do país até o sul e sudoeste e sudeste. E nós sabemos que o problema logístico do nosso país é um dos grandes gargalos. E com esse porto, com certeza, irá viabilizar o transporte dos nossos alimentos e da nossa produção. O entreposto fiscal do governo do Amazonas, funcionando dentro do porto de Praia Norte, o entreposto fiscal vai atender a produção da Zona Franca de Manaus, o que deve gerar uma redução de custo para as empresas. O acordo entre os dois estados já foi assinado. Entre as vantagens para o Tocantins está o lucro com serviços e a movimentação financeira que o porto vai gerar na região. Estou quase concluindo, presidente. Primeira usina energética fotovoltaica do Brasil funcionando, Sky Solar, Porto Nacional. Acabamos de instalar a primeira usina fotovoltaica do país. É a indústria de painéis Blackcell, em Peixe. Distrito de Colina inaugurado e com empresas instaladas. As obras já foram concluídas com água, energia, asfalto, meio-fio, iluminação pública. Digitação de processos na SUCETINS, que é a nossa junta comercial do Estado. Regulamentação da Lei Geral do Estado, decreto assinado agora no mês de abril deste ano. A ação favoreceu cerca de 47 mil empresários tocantinenses, em especial os micro e pequenas empresas, para que
podem participar de processos de compras governamentais. Validação do Rede Sim, no Tocantins, desburocratizando processos de abertura, encerramento e alteração em documentação de empresas, além de beneficiar também outros processos. Pois bem, presidente, era tão somente o que eu queria descrever sobre o nosso querido estado do Tocantins, e o nosso governador Siqueira Campos está de braços abertos, aguardando os nossos empresários que queiram investir naquela região, e eu posso afirmar como tocantinense, lá é um paraíso de oportunidades, senador Paim. Quem quiser desbravar, quem quiser sucesso, quem quiser oportunidade, procure o estado do Tocantins. Senador Ataídes, é 1 minuto no máximo, só para cumprimentá-lo. Eu tive que sair, voltei a tempo de pegá-lo na tribuna, mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo alerta que Vossa Excelência está dando e fez também no meu parte. A situação da Previdência dos municípios. Criar os fundos de Previdência nos municípios e em muitos estados, independente do nacional, e nós estamos vendo que esse dinheiro também está sendo usado em inúmeros casos indevidamente. Pois quebra o município, o prefeito sai e os trabalhadores ficam sem o seu fundo de pensão, o fundo de aposentadoria. Vossa Excelência me alertava outro dia, Vossa Excelência me dizia que vai apresentar um trabalho mostrando essa situação delicadíssima dos fundos de previdência dos municípios, que merece uma fiscalização, eu diria até uma auditoria, porque lá na frente depois não adianta chorar, porque vai ficar todo mundo sem o direito à aposentadoria. Vossa Excelência fazia esse alerta para mim outro dia, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, vamos inclusive fazer uma audiência pública na comissão correspondente para debater esta questão. Porque senão a gente vai, no futuro, fazer como a gente faz hoje. Usar o dinheiro da Previdência para construir Brasília, Transamazônica, Ponte no Rio Niterói, até para o petróleo. Para a Petrobras foi usado também, para as grandes usinas, e depois ninguém mais devolve o dinheiro. Como não vão devolver agora o que está acontecendo na Previdência. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Presidente, me permite mais 1 minuto? Senador Paim, eu vejo que é uma bomba relógio que será explodida a médio e longo prazo em nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Por dois motivos. Primeiro, em 1998, como eu disse, foi criado os RPPS. Dá aos estados e municípios o direito de recolher de 11% a 20% daquela contribuição patronal. Evidentemente que os estados e municípios vão recolher o mínimo, que é 11%. Começa por aí, a deficiência de caixa. Segundo, administrar esse rio de dinheiro. A informação que eu tive recentemente, que esses RPPS hoje têm quase 90 bilhões em caixa. E governadores e prefeitos que não tiver competência, responsabilidade em administrar esse dinheiro, na hora que esses beneficiários pegar a fila, porque começou agora, começou em 98, quando eles pegarem a fila para requerer os direitos deles, para ter os direitos, se tiver esse dinheiro em caixa, vai explodir essa bomba. E, senador Paim, vou começar a fazer um estudo sobre esse assunto, um estudo bem aprofundado. E concordo e coaduno com Vossa Excelência. Precisamos fazer debates, chamar aqui presidentes destas, porque cada um tem o seu CNPJ próprio, né? Chamar esses presidentes dessas entidades, vamos colocar, desses fundos, melhor dizendo, vamos chamá-los, vamos conversá-los com eles, vamos ver como é que está sendo gerado, como é que está sendo administrado esse rio de dinheiro. Muito obrigado, presidente Paim. Muito obrigado, presidente.